Ok, alunos da MF Professor Luiz Alberto Leão, alunos do 5º A. Aqui é o professor Luiz César. Vamos falar um pouquinho sobre medidas de comprimento. As medidas de comprimento são aquelas que nós usamos para medir a distância, né? Em linha reta aí. Por exemplo, a distância da sua casa à escola, a distância, né, da porta da sua casa até o portão, né? Medimos então o tamanho das coisas, por exemplo, o comprimento do carro, a sua altura, né? Então isso são unidades de medida de comprimento. A unidade fundamental que mais utilizada, né, ou seja, o que podemos dizer, né, é a unidade que mede, marca tudo, é o metro, né? Então a gente utilizamos ele. Ele então é a nossa unidade, né, que fundamental aí, que, ou seja, através dele que a gente usa medimos os outros, né? Nós temos, medidas maiores que o metro e medidas menores que o metro. As medidas maiores nós chamamos de múltiplos e as menores nós chamamos de submúltiplos do metro. Maiores que o metro temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Menores que o metro eu tenho o decímetro, centímetro e milímetro, né? Olha aí, tem umas unidades aí que a gente, né, pouco usadas, ou seja, que a gente quase não conhece, no caso do decímetro, no caso do decâmetro, no caso do hectômetro, né? O quilômetro, ou seja, é o múltiplo do metro que a gente mais utiliza. Por quê? Quando a gente quer medir uma distância muito longa, a gente usa o quilômetro, né? O centímetro é o submúltiplo, né, mais conhecido aí também do metro, inclusive está aí na régua, né? Por quê? Porque é o que a gente, né, vai medir algo, utiliza, né, com a régua, por exemplo, né, utiliza o seu centímetro, né? É dado em centímetro, tá? Ou em milímetro, quando é menor ainda, né, com uma coisa bem pequena, a gente pode usar o milímetro, né? O interessante saber é que para cima do metro, né, a gente vai multiplicando por 10. Um decâmetro equivale a 10 metros, né? Se eu multiplicar o decâmetro por 10, eu vou ter 100, né? Então, ou seja, 10 metros vezes 10 dá 100 metros. 100 metros equivale a 1 hectômetro. 100 metros vezes 10, eu tenho 1000 metros. 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 hectômetro, 100 metros, 1 decâmetro, 10 metros. Se para cima eu multiplico, para baixo vai ser dividido, né? Então, se eu pegar 1 metro e dividir por 10, eu tenho 0,1 metro, que equivale a 1 decímetro. Esse 0,1, se eu dividir por 10, eu tenho 0,01 metros, né? Ou seja, 1 centímetro de metro, né? 1 centímetro equivale a 0,01 metro. Enquanto, se eu dividir isso por 10, eu vou ter 0,001 metro, que equivale a 1 milímetro, né? 1 milímetro bem pequenininho aí, né? Ou seja, se eu pegar 1 metro e dividir por 1000, eu tenho 1 milímetro. Se eu pegar 1 metro e dividir por 100, eu tenho 1 centímetro. Se eu pegar 1 metro e dividir ele por 10, eu tenho 1 decímetro, né? Inclusive aí na nomenclatura, né, dá pra gente entender bem, décimos, centésimos, milésimos, né? Tá? Então nós temos aí, então aqui eu tenho 1 décimo de metro equivale a 1 decímetro, 1 centésimo de metro equivale a 1 centímetro e 1 milésimo de metro equivale a 1 milímetro, tá ok? Então se eu pegar então essa aí são as medidas de comprimento, na qual a gente deixou a atividade aí para vocês, né? A primeira aí bem simples, era só responder, responda a unidade fundamental, letra A. A unidade fundamental da medida de comprimento é o, bem fácil, né? Era só pôr aí, né? Metro, tá? Que múltiplo do metro é o mais utilizado, né? A gente falou aí, né? O que a gente mais usa é o quilômetro. E o submúltiplo mais utilizado, né? Que a gente mais utiliza é o centímetro. Certo? Na segunda questão eu deixei aí pra gente, né, escrever por extenso. Uma coisa bem simples, bem fácil, né?
escrever por extenso. Mas o detalhe é que aqui nós temos números decimais. Então, existem várias formas, né, de ler o número decimal. Erradamente a gente lê assim, né, 7,25 metros, né? Ou seja, é a forma comum de falar, mas matematicamente não está certo, tá? Outra maneira seria falar assim, ó, 7 metros e 25, né, e 25 centímetros, por exemplo, né, utilizando a nomenclatura né, das medidas de comprimento. Essa fica certa, essa forma fica certa, né? Eu poderia falar então 7 metros e 25 centímetros, né? É uma forma de fazer, tá? E eu vou responder na forma matemática, tá? Que seria assim, ó. 7 inteiros. 7 inteiros e 25 centésimos de metro, tá? 7 inteiros e 25 centésimos de metro. Repetindo, então, essa aqui é a forma matemática, tá? Da gente escrever por extenso. A letra B ficaria, ó, 9 inteiros. Por que eles são 9 inteiros? Porque eles estão à esquerda da vírgula. À esquerda da vírgula é inteiros. À direita da vírgula, aí vem décimo, centésimo, milésimo, aí vai depender da quantidade de casas. Aqui foi centésimo porque tinha duas casas. Como aqui só tem uma, então eu tenho décimos. Então são 9 inteiros e 8 décimos de... Lá foi metro, porque o símbolo que estava aqui na frente é o metro. E o símbolo aqui é o DAM. DAM é decâmetro. Então, décimos de decâmetro. Acentinho no A. Certo? Então, seguindo aqui o raciocínio, na letra C eu tenho 3 inteiros, que está à esquerda da vírgula. Então, vou pôr aqui, ó. 3 inteiros e, olha lá, tenho 3 casas, então vai ser milésimos, tá? 3 casas depois da vírgula, temos milésimo. Então, é só escrever, ó, 436. Vou utilizar um pedacinho aqui da parte de baixo. 436 milésimos de metro. Vou utilizar um pedaço aqui da linha de baixo. O espaço foi curto. Bom, na letra D eu tenho. Eu vou responder a letra D aqui embaixo para ficar mais fácil. Tá? Acabei tudo direitinho. Vou pôr ela aqui embaixo, ó. Letra D. Tá? Letra D eu tenho 6 inteiros e 159 milésimos de quilômetro, né? Então, eu vou pôr lá, ó, 6 inteiros e 150 159 6 inteiros e 159
milésimos de quilômetro. A letra E eu tenho aqui 320, olha lá, zero inteiro, 324 milésimos de metro. Mas observa que como aqui é zero aqui na parte dos inteiros, eu não preciso falar. Posso falar direto, né? Só a parte dos milésimos. Então eu vou pôr aqui direto, ó. 324 milésimos de metro. Na letra F, para terminar, né? Na letra F, para terminar aqui, nós vamos pôr, olha lá, eu tenho 6 inteiros, que está à esquerda da vírgula, à direita tem 8 décimos. Então, tenho, ó, 6 inteiros e 8 décimos de centímetros. Certo? Ok?